Então, galera, nesse vídeo eu vou resolver alguns problemas de permutações com repetição, com elementos repetidos, que tem algumas restrições e é importante que vocês compreendam. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês devem escrever todos esses exemplos no seu caderno, tirar as fotos e mandar para o meu e-mail, tá, gente? Então, hoje, a nossa aula de hoje é resolver problemas envolvendo permutações com elementos repetidos. Eu vou explicar os problemas para vocês e vocês vão aí registrando no caderno de vocês e depois mandam para o meu e-mail. Ok? Vamos começar. Observem aqui. Nós sabemos que o evento Olimpíadas devia ter ocorrido no passado, mas em função da pandemia, né, foi adiado para esse ano. Então, a Olimpíada de Tóquio, né, no Japão, vai ser um evento extraordinário, porque foi, em vez de ser em 2020, vai ser em 2021, esse ano. Então, desde a sua criação, na Era Moderna, em 1896, até a última edição disputada no Rio de Janeiro, foram 120 anos depois, apenas 4 países podem se orgulhar de ter estado presente em todas as edições dos Jogos Olímpicos. Quais são esses países? Grã-Bretanha, Suíça, Grécia e Dinamarca. Suponha que, na abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, para homenagear estes países, suas bandeiras serão hasteadas em destaque, uma ao lado da outra, mas entre duas bandeiras idênticas do logo da Olimpíada 2020-2021. Então você vai ter aí 4 bandeiras para ser hasteada, da Grã-Bretanha, da Suíça, da Grécia e da Dinamarca, né? Essas bandeiras são todas distintas, não tem problema nenhum, não tem nenhum elemento repetido. Mas elas devem ser hasteadas entre duas bandeiras idênticas das Olimpíadas de Tóquio. De quantas formas diferentes seria possível fazer essa homenagem? Então eu quero que vocês pensem um pouquinho, resolvam esse problema, tá bom? Os problemas que eu irei resolver adiante vai dar luz para que vocês possam resolver esse primeiro problema aqui. Então, se você entender os outros problemas que virão, você vai fatalmente resolver isso aqui com muita facilidade. Tá legal? Esse aqui é o nosso desafio para você fazer sozinho. E vamos ao próximo exemplo. Muito bem. De quantas formas distintas podemos dispor as bandeiras abaixo? Observe. Eu tenho 2 bandeiras vermelhas, tá? Aqui 2 bandeiras vermelhas. Uma amarela, uma verde e uma branca. De quantos modos, minha gente, a gente pode organizar, permutar essas bandeiras uma do lado da outra? Então, o que eu observo? Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bandeiras. Se todas as 5 fossem diferentes, eu faria 5 fatorial, né? 5 fatorial formas da gente organizar essas 5 bandeiras, se elas fossem todas de cores diferentes, né? Se elas fossem distintas. Mas elas não são distintas. Tem 2 aqui que vão fazer a diferença. Então, nós não podemos fazer só 5 fatorial. Nós temos que dividir por 2 fatorial, que são essas 2 bandeiras aqui, que se você trocá-las de lugar, aqui, ó, nesse caso, elas não vão fazer diferença no grupo de permutação. Então, é necessário, além de você fazer o fatorial das 5, você dividir por 2 fatorial, que é a quantidade de elementos repetidos, e aí você vai conseguir chegar ao resultado esperado. Tá ok? Espero que vocês estão entendendo já. Eu acho que vão estar, porque esse exemplo aqui é fácil. Muito bem. Ao próximo. Olha aqui. Com 2 bandeiras vermelhas indistinguíveis, ou seja, idênticas, 3 azuis também indistinguíveis e uma branca, de quantos sinais diferentes podemos emitir pendurando todas elas enfileiradas no mastro de um navio? É claro que a imagem aqui, gente, é só ilustrativa, né? Não tem nada a ver com o problema. Observe que essas bandeiras não são o que o problema está falando. É só realmente ilustrativas, tá? Então, primeira coisa, quantas bandeiras você tem?
Você tem aqui 2 vermelhas, 3 azuis e uma branca. Então, você tem um total de 6 bandeiras. Se essas 6 bandeiras todas fossem diferentes, não fosse idêntica, você ia fazer 6 fatorial e ia resolver o problema. Teria 6 fatorial formas diferentes de você permutá-las. No entanto, você tem 2 bandeiras vermelhas, que estão se repetindo a cor, e 3 azuis. Então, você vai ter que pegar isso aqui, dividir por 2 fatorial, por quê? Por causa das 2 bandeiras vermelhas, e também dividir por 3 fatorial. Lembrando que esses dois estão multiplicando entre si, tá? Entendeu? Aí você ia fazer como? Ia pegar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 e dividir por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes 3 fatorial, que é 3, vezes 2, vezes 1. Então, você poderia agora cancelar esse 3 vezes 2 vezes 1 por esse 2 aqui, 2 vezes 1 é 2, e cancelar por esse aqui. Aí vai ficar só 2 aqui, ó. Aí ficaria 6 vezes 5 vezes 2. 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 6, 60. Então, você teria 60 formas diferentes de organizar essas bandeiras nesse mastro de navio. 60. Tá ok? E nenhuma delas seria iguais. Por quê? Porque você fez essa divisão aqui e garantiu isso. Se você fizer só 6 fatorial, ia dar uma porrada de permutações repetidas. Tá ok? Vamos à próxima, então? Espero que vocês tenham compreendido. Mas acho que sim, porque nós já trabalhamos. Vamos lá. Um casal pretende ter 4 filhos, sendo 2 meninas e 2 meninos, em qualquer ordem de nascimento. Quantas são as ordens possíveis em que podem ocorrer esses 4 nascimentos? Aí aqui, galera, ó, eu coloquei o esqueminha para você entender as opções que eu coloquei. Isso aqui já é a resposta, só que aqui está a resposta em forma de esquema. MA para menina e MO para menino. Então, pode acontecer de nascer 2 meninas e logo depois 2 meninos. Pode nascer de nascer 2 meninos e depois 2 meninas. Pode nascer uma menina, depois um menino, depois um menino, depois uma menina. Ou pode nascer um menino, depois a menina, mais uma menina e um menino. Ou ainda, nascer uma menina, um menino, menina e menino. Ou menino, menina, menino e menina. Ou seja, o que eu coloquei aqui para vocês? Eu mostrei para vocês, as formas possíveis de permutar esse conjunto de fatores. E o que é que você vai fazer? Você vai mostrar isso usando cálculos. Cálculo de permutação que eu acabei de mostrar para vocês como é que faz, tá? Então, você tem aqui, você sabe que o resultado vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas diferentes desse acontecimento ocorrer, mas eu quero que vocês demonstrem esse valor, chegue a esse valor 6, utilizando os conhecimentos que nós trabalhamos de permutações com elementos repetidos. Lembrando que para isso você vai usar o quê? Esses dados aqui, 4 filhos, tá? 4 filhos que o casal quer ter, sendo que é 2 meninas e 2 meninos. E aí eu quero ver como é que vocês vão fazer para chegar nesse resultado aqui, que é 6 possibilidades de ocorrer esse evento. Tá ok? Espero que vocês tenham compreendido. E eu acredito que tenham. Vamos ao próximo. O número de anagramas da palavra conjunto. Muito bem. Da palavra conjunto aqui, ó. Vou colocar a canetinha. Eu quero o número da palavra conjunto. Que começam, ó, já deu problema aqui, né? Que começam com C e terminem com T. Se não tivesse isso aqui, gente, se não tivesse isso aqui, ó, eu só quisesse saber o número de anagrama disso aqui, como é que eu ia fazer? A palavra tem 6 letras. 1, 2, 3, 4. Não, tem 1, 2, 3, 8 letras, né? 1, 2, 3, 4. 8 letras. A palavra tem 8 letras. Se não tivesse isso aqui, essa restrição aqui, se não tivesse o problema, fosse só o anagrama dessa palavra, como é que nós vamos fazer? A palavra tem 8 letras, tá bacana, 8 fatorial. Mas tem letras que estão se repetindo. Quantas letras? Eu tenho 2O e 2N.
Então, eu vou colocar dividido por 2 fatorial e dividido por 2 fatorial. Esses dois aqui. Esse aqui é do O, esse aqui é do T. Do N, né? Aí você resolveria isso aqui e você encontraria a resposta certa. Mas, esse problema tem mais uma restrição. Qual é a restrição aqui? Ele quer saber todos os anagramas que começam com C e terminam com T. Por isso que eu fixei essas duas aqui, porque eu só quero essas que ocorram isso aqui, no início e no final. Como eu fixei essas duas vogais não, essas duas consoantes aqui, elas não vão fazer parte do nosso conjunto mais, porque elas não vão mudar de lugar. Elas vão começar com C e terminar com T. Então, se eram 8 letras, eu tirei 2, ficam quantas? 6 letras. Por isso que eu vou colocar aqui, ó, 6 fatorial, bem aqui, ó. Tá? Só que dessas 6 letras, você vai ter repetidas. Quantas são repetidas? Você vai ter 2O e 2N. Por isso que vai ficar, gente, aqui, ó. Por isso que vai ficar aqui, isso aqui, ó. 6 fatorial, por quê? Porque eram 8 letras, mas eu fixei essas duas, ficou 6. Dividido pelas letras que estão repetindo dessas 6. Dessas 6 letras, se repetem o O, se repete o O, tá? Aqui o O e o N. Por isso que eu vou fazer essa divisão por 2 fatorial vezes 2 fatorial. E aí eu divido aqui, ó, tudinho, ó, divido, né? 2 fatorial vezes 2 fatorial dá 4. Isso aqui dá 4. Por isso que eu risco 4 com ele. E aí sobra só os outros números, que é 6 vezes 5 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que eu chego a isso aqui. Então, existe 180 anagramas da palavra conjunto que comecem com C e terminem com T. Tá certo? Então, o problema é fácil, é só te raciocinar um pouquinho. Então, a resposta certa é a letra C. Ok? Vamos à próxima, então? Muito bem. Aqui vocês vão fazer sozinhos. A arte marajoara é conhecida como um conjunto de artefatos, sobretudo a cerâmica, produzida por antigos habitantes da ilha de Marajó, no Pará. Com relação à palavra marajoara, é a palavra que nós vamos trabalhar, você vai fazer o seguinte: quantos anagramas podem ser formados? Aí você vai resolver aqui. Quantos anagramas começam com M e terminam com J? Aí você vai fazer aqui, parecido com essa daqui, ó. Por isso que eu fiz essa aqui antes, para você ter um exemplo e você conseguir resolver essa daqui. Tá claro? Lembrando que a palavra marajoara tem várias palavras iguais. Tem o A uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Tem o A 4 vezes e o R 2 vezes. Não esquecer disso quando for resolver esse problema aqui na letra B. Porque na A, aliás, tanto na A como na B, né? Tem que ver os elementos repetidos, tá? A B é só você lembrar desse anterior que eu acabei de fazer com vocês. E aí dá para vocês fazerem e compreenderem um pouquinho mais, tá ok? Muito bem. Segundo o site noticiadominuto.com.br, a Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo. É o mais traduzido e o mais vendido. Segundo as últimas estatísticas, ele já foi traduzido em cerca de 2.900 línguas e dialetos, né? Isso em 2018, essa pesquisa. Com relação à palavra Bíblia, quantos e quais são os anagramas que começam e terminam com a letra B? Então, neste caso aqui, você vai ter 1, 2, 3, 6 letras. Aí tu vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tu vai querer saber quantas começam com B e terminam com B, tá? Então o B não vai fazer mais parte do nosso problema. Aí você vai trabalhar isso aqui dentro, ó, e vai resolver. Depois que você resolver, você vai mostrar os anagramas que você descobriu. Mostre. Além de colocar quantos, você tem que dizer quais são. Então, você vai ter que mostrar todos os anagramas que você conseguiu fazer. Se aqui der 8, você vai mostrar 8. Se aqui der 10, você vai mostrar os 10. Se aqui der 12, você vai mostrar os 12. Tá entendido? Que é uma forma de você verificar se você realmente está compreendendo, porque você está fazendo na prática os anagramas. Então, você vai usar, nessa questão aqui, você vai mostrar quantos, fazendo o cálculo, e quais, mostrando mesmo os anagramas nessa questão aqui. Bom trabalho para vocês, tá, galera? Espero que vocês tenham compreendido.
Façam com cuidado esse trabalho todinho e mande para o meu e-mail. Ok? Beijos!